Olá, me chamo Marcos Guimarães Rangel e, atendendo ao regulamento do 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, a Filosofia do Direito de Hegel 200 anos, envio a gravação deste comunicado relativo ao trabalho já submetido e aprovado. Trabalho esse realizado em coautoria com a colega Luzia Cecília Costa Miranda. Ambos estamos no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Nosso orientador, professor Dr. Joaquim Carlos Salgado, justo-filósofo já conhecido no Brasil, através da sua obra A Ideia de Justiça em Hegel, que é sua tese de cátedra na Faculdade de Direito da UFMG. O professor Salgado também tem a obra A Ideia de Justiça em Kant, que é sua tese de doutoramento, onde teve como orientador o padre Henrique Cláudio Vaz de Lima, no curso de filosofia na FAFISH UFMG. Mais recentemente, publicou A Ideia de Justiça no Mundo Contemporâneo, onde desenvolve a teoria do máximo ético em escala planetária. E, por último, A Ideia de Justiça no Pensamento Clássico, além de centenas de artigos em revistas especializadas no Brasil e no exterior. O desenvolvimento desse trabalho está vinculado à disciplina do 31º Seminários Hegelianos, que é oferecida semestralmente já há 2 décadas, sob a coordenação do professor Joaquim Carlos Salgado, na UFMG. O tema que vamos desenvolver nesse congresso, na LESP, tem como título A Transição da Sociedade Civil Burguesa para o Estado na Filosofia do Direito de Hegel, parágrafo 256. O resumo aprovado diz o seguinte: Hegel, na obra Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do Estado, de 1821, cuja primeira tradução brasileira data de 2010, apresenta no parágrafo 256, inominadamente, a diferença do parágrafo 181, a transição da sociedade civil burguesa para o Estado, onde se vê claramente, já no caput, a esfera da sociedade civil burguesa passa, por isso, ao Estado, tendo como último momento transicional a corporação, que, segundo Hegel, é a segunda raiz ética do Estado. Não podemos interpretar o parágrafo 256 sem o desenvolvimento posterior de 1830, dado ao parágrafo 534 na enciclopédia, pois tais dispositivos estão espelhados e, não obstante, mais uma vez, não há geografia expressa da transição. O sistema filosófico de Hegel apresenta como espinha dorsal a enciclopédia, e é a partir dos seus segmentos que outras obras podem ser acopladas, como desenvolvimentos feitos com maior desenvoltura. Este é o caso da filosofia do direito, que é um desenvolvimento robusto da totalidade do espírito objetivo. A fenomenologia do espírito, não obstante seja bem anterior à enciclopédia, 1816 e 1817, é expressamente um desenvolvimento da fenomenologia do espírito subjetivo, posta entre a antropologia e a psicologia racionais. Igualmente, a filosofia da história, obra póstuma, por notas de alunos, constitui um desenvolvimento avolumado da história mundial que encerra o espírito objetivo da enciclopédia e em decorrência da própria filosofia do direito. Infelizmente, Hegel não desenvolveu em obra apartada nem a sociedade civil e nem o Estado como um todo. Daí a dificuldade para compreendermos qual é o motor efetivo da transição entre esses dois momentos. A nossa compreensão é de que o poder de polícia ou administração pública é o nervo transicional muito mais que a corporação, que hoje em dia poderíamos chamar de empresa privada e até mesmo de sindicato, pois no parágrafo 354 da enciclopédia faz um aceno final ao que chama de deveres jurídicos e estamentais em uma perspectiva ética, ou seja, o trânsito do privado para o público. Apresenta como que um misto de ambos. Nossa contribuição ao aniversário dos 200 anos da filosofia do direito de Hegel é a abordagem conjunta dos parágrafos aludidos em uma interpretação sistemática
que compreendemos como logicamente necessária. Desenvolvemos então o seguinte: Hegel possui o que podemos denominar uma teoria das transições das diversas temáticas do desenvolvimento dos seus tratados, e isto é mais nítido na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, em compêndio, cuja terceira edição data de um ano antes de sua morte, de 1831. Porém, verifica-se já na ciência da lógica que se encontra o uso da técnica das transições. Por exemplo, na Doutrina do Ser, de 1812, com a revisão de 1861, no término do terceiro capítulo da terceira seção, Hegel fala em passagem para a essência. Outro exemplo está na Doutrina da Essência, 1813, segunda seção, a objetividade. Término do primeiro capítulo, mecanismo. Hegel fala em passagem do mecanismo. No final do segundo capítulo, na mesma seção, consta passagem do quimismo. Fica mais claro o uso das transições no desenvolvimento que Hegel dá para o espírito objetivo da enciclopédia, feito em apartado e publicado sob o título Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito ou Direito Natural e Ciência do Estado em compêndio. Hegel divide a obra em 3 partes: direito abstrato, moralidade e eticidade. Cada parte é dividida em 3 seções e assim por diante na maioria dos segmentos. Hegel coloca um título expresso como transição entre as partes e também entre algumas das seções. Vamos apresentar as transições nominais ou expressas. Primeiro, no final do tratamento da propriedade existe a passagem da propriedade ao contrato, parágrafo 71. Segundo, no final do lícito, Hegel coloca a passagem do direito abstrato à moralidade, parágrafo 104. Terceiro, no final do tratamento da terceira seção da moralidade, o bem e a consciência moral. Hegel titula Passagem da Moralidade à Eticidade, parágrafo 141. Quarto, no final da primeira seção da eticidade, a família. Hegel titula Passagem da Família à Sociedade Civil Burguesa, parágrafo 181. Hegel não apresenta expressamente como título uma passagem da sociedade civil burguesa ao Estado, porém, o parágrafo 256 apresenta-se claramente com características transicionais. Diante desse ponto, de vista de tratamento articulatório, intersegmentais, podemos sustentar validamente que Hegel transiciona todas as suas divisões. E é justamente isto que materializa a conectividade sistemática entre o todo e suas partes. Hegel é o primeiro grande teórico e cunhador do termo sociedade civil. E tendo em vista que sua realidade social era ainda de uma sociedade estamental, o acréscimo burguesa denota claramente a novidade trazida por ele sobre as transformações que os Estados europeus estavam sofrendo no advento da Revolução Francesa e das invasões napoleônicas. Nem é preciso dizer que a sociedade em que Hegel vivia era tipicamente rural, agrícola e artesanal. Só muito posteriormente a industrialização começa a estabelecer naquelas dezenas de nações germânicas, ainda não unificadas do tempo da Restauração. Na compreensão de Hegel, a família era uma instituição primeira e separa da sociedade civil. Isso não era, por acaso, as famílias. Eram as unidades da produção da vida social e tinham quase o equivalente das empresas dos dias de hoje, inclusive com brasões, bandeiras, etc. Essa nova sociedade que surge não é mais estamental, mas burguesa. Entretanto, no seu surgimento, os estamentos ainda permanecem. Prova disso é que Hegel, ao tratar do patrimônio, apresenta uma teoria dos 3 estamentos da sociedade civil. Parágrafo 202. Primeiro, estamento substancial ou imediato, parágrafo 203. Segundo, estamento reflexivo ou formal, parágrafo 204. E, terceiro, estamento universal ou pensante, parágrafo 205. Hoje em dia, o primeiro correspondente ao setor primário, extração animal, vegetal, mineral, o segundo ao setor secundário industrial e o terceiro, o setor terciário, serviços, principalmente funcionalismos públicos.
Não é nossa finalidade discutir a sociedade civil hegeliana, nem mesmo debater a razão pela qual Hegel colocou os tribunais e a administração pública dentro da sociedade civil, e não dentro do Estado, como se concebe atualmente. No tempo dele, os tribunais ainda eram privados, assim como grande parte da administração pública. Nem vamos tratar da questão das carências e suas satisfações, nem da riqueza privada acumulada e muito menos da questão do trabalho, que é muito clara ao nosso orientador, professor Joaquim Carlos Salgado, no tratado A Ideia de Justiça em Hegel. Vamos tratar da conectividade existente entre a sociedade civil burguesa e o Estado em termos transicionais. Na visão de Hegel, o terceiro momento da sociedade civil burguesa é a administração pública e a corporação, que alguns traduzem como poder de polícia e corporações de ofício. Os dois modos de dizer o mesmo implica em sustentar que existem serviços públicos prestados no seio da sociedade civil e, ao seu lado, aquelas unidades e associações organizadas de artesãos, que deram o nome ao novo sistema econômico emergente, pois o lugar típico da sua existência era o burgo ou cidade. Não é à toa que Hegel faz a transição da sociedade civil para o Estado através da corporação, pois para ele a corporação é tão importante que ele a coloca como a segunda raiz ética do Estado, vindo logo depois da primeira, que para ele é a família. Em outros termos, o homem ganha a vida atuando principalmente na família e na corporação. Depois disso, só tem o Estado como lugar de atuação. Os principais estamentos, o agrícola e o industrial, estão na sociedade civil. Todas as artes e ofícios que se imaginar estão postos na e pela corporação, ou seja, na sociedade civil burguesa. É com base nesta importância capital da corporação, que hoje em dia chamaríamos de empresas e sindicatos, é que se encaminha a atividade humana para o seu fim universal, que é, para Hegel, indubitavelmente, o Estado. O Estado, não o seu governo. A transição da sociedade civil burguesa, na versão da enciclopédia, apresenta um espírito objetivo que enfatiza consideravelmente a corporação como ente tipicamente transicional. Parágrafo 534. Diz Hegel que a corporação é a instituição na qual o cidadão particular encontra, como um homem privado, a garantia de suas riquezas. Mais do que isto, na corporação, o homem sai do interesse privado singular, família, e tem uma atividade consciente para um fim relativamente universal. Hegel chega a dizer que a corporação é o lugar da eticidade, dos deveres jurídicos e estamentais. Isso no parágrafo 204. É bom lembrar que hoje em dia chamamos estamentos de classes, mas não exatamente no sentido de classes sociais, pois a compreensão hegeliana era mais próxima da ideia atual do setor econômico de produção. Para concluir a nossa fala, quem se depara com a abordagem hegeliana sobre o Estado fica intrigado com a abordagem tipicamente jurídica, tanto do direito interno quanto do direito internacional. E para incrementar o assombro, Hegel ainda atrela a história mundial a este direito. Afinal, pergunta-se, qualquer leitor iniciante, Estado para Hegel é o mesmo que o direito, o ordenamento jurídico? A resposta que a nossa pesquisa indica atualmente é que Hegel está tratando de uma novidade no seu tempo. O Estado de Direito, não ainda o Estado democrático de direito, pois seria um anacronismo, mas, a julgar pelo constitucionalismo defendido, o próximo passo teria de incluir o processo democrático como um dos pilares do Estado contemporâneo. Pois bem, esta é a nossa contribuição ao aniversário dos 200 anos da filosofia do direito de Hegel. É a abordagem conjunta dos parágrafos aludidos em uma interpretação sistemática que compreende como logicamente necessária. Agradeço a todos e pela audiência. Muito obrigado.